Continuando o nosso estudo sobre a mediunidade, vamos hoje dar seguimento ao estudo do livro Estudando a Mediunidade de Martins Peralva. Vamos fazer um resumo do capítulo 23, A Lei do Progresso. Mas antes eu vou te pedir que ajude o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. E este capítulo começa assim: sem a preocupação de descermos a pormenores, faremos neste capítulo uma síntese da escala evolutiva dos espíritos. Com esse objetivo, dividiremos os espíritos, de acordo com seu comportamento e com a sua evolução, em três categorias. Primeiro, os sublimados, cuja característica é a notável superioridade moral e intelectual. Em segundo lugar, os elevados, cuja característica é a fraternidade, conhecimento, humildade e boa vontade. E por último, os inferiores, cuja característica é o egoísmo, o orgulho, a preguiça e a maldade. Espíritos sublimados serão aqueles que se revelam possuidores de notável superioridade moral e intelectual, denotando plenitude espiritual, harmonia com as leis universais. Encarnados ou não, transitam pelos caminhos do mundo à maneira dos sóis que refulgem nos planos siderais. São muito raros e irradiam bondade e compreensão, sabedoria e amor, revelando-se capazes dos maiores sacrifícios a benefício da felicidade alheia. Serão, evidentemente, os poucos missionários cuja vida se destaca da vulgaridade terrestre. Recentemente, o mundo conheceu um desses espíritos sublimados, na pessoa do Mahatma Gandhi, cujo extremado amor à humanidade foi algo de extraordinário e sublime. Era um homem simples e bom, com espontaneidade. São de Gandhi as palavras reveladoras do seu elevado altruísmo. Detesto os privilégios e monopólios. O que não pode ser de todos, eu não quero para mim. Muito poucas pessoas no mundo inteiro podem proferir com real e efetiva sinceridade tais palavras. Soltá-las ao vento é muito fácil. Senti-las, entretanto, é muito difícil. E Gandhi assim falou, assim viveu e assim morreu. Haja vista o misérrimo patrimônio material que legou aos familiares ao cair morto ante as balas do fanático hindu que o assassinou. Tudo o que ele possuía era uma caneta tinteiro, um relógio de pulso e a paciente cabra que lhe fornecia o leite indispensável à alimentação. Ao lado, entretanto, de tão irrisório patrimônio, deixou Mahatma Gandhi o mais rico e extraordinário exemplo de como se deve conduzir o cristão, no sentido mais amplo que essa palavra possa ter, a indicar à humanidade os iluminados rumos da fraternidade. Ressaltando aqui que Gandhi não era cristão, ele era hindu. A sua religião era o hinduísmo. Mas o seu comportamento o colocou como um discípulo muito importante do Divino Mestre Jesus. E Cristo, a pedra angular da civilização do porvir, teve em Gandhi um grande discípulo, exemplificador da sua doutrina. De outra vez, ele disse: minha alma não terá paz enquanto for testemunha impotente de uma só injustiça e de uma só miséria. Referindo às suas reencarnações, porque Gandhi, sendo hinduísta e o hinduísmo é reencarnacionista, afirmou: não desejo voltar a essa vida, mas se tiver que renascer, peço a Deus que me faça um pária. O espírito sublimado irradiará sempre, em todas as circunstâncias, sabedoria e misericórdia. Gandhi pôde, sem dúvida, figurar entre os raros espíritos que têm palmilhado sublimadamente as estradas da terra. Então, meus prezados irmãos e irmãs, os espíritos sublimados, espíritos elevados e espíritos inferiores, essa classificação reflete uma perspectiva evolutiva na qual os espíritos avançam através de estágios
de desenvolvimento moral e intelectual, em consonância com a lei do progresso, um princípio fundamental do Espiritismo que postula o progresso contínuo de todos os seres. Os espíritos sublimados são descritos como aqueles que alcançaram um nível excepcional de superioridade moral e intelectual. Eles representam a plenitude espiritual e estão em harmonia com a lei universal. São raros e caracterizam-se pela sua capacidade de irradiar bondade, compreensão, sabedoria e amor, sendo capazes de realizar grandes sacrifícios em prol da felicidade alheia. Mahatma Gandhi aqui é citado como um exemplo recente de um espírito sublimado, cuja vida e ensinamentos refletiram um amor extraordinário pela humanidade e um compromisso com valores de fraternidade, humildade e altruísmo. Os espíritos elevados, embora suscetíveis a erros e limitações, demonstram qualidades como fraternidade, conhecimento, humildade e boa vontade. Eles são caracterizados por uma predominância de bons sentimentos e ações elevadas. Esses espíritos trabalham no apostolado cristão e estão em fase de aprendizado edificante, com a reencarnação servindo como um meio para o desempenho de tarefas valiosas. Ainda que possam sofrer as limitações do corpo físico e estar sujeitos a equívocos, sua trajetória é marcada pelo esforço contínuo em busca do progresso espiritual. Por fim, os espíritos inferiores são aqueles que mostram-se mais vinculados às paixões mundanas e aos sentimentos negativos como egoísmo, orgulho, preguiça e maldade. No entanto, é importante reconhecer que todos os espíritos, inclusive os elevados e sublimados, já passaram por estágios de inferioridade em seu processo evolutivo. A perspectiva espírita enfatiza a possibilidade do progresso para todos os espíritos, independentemente do estágio atual, através da educação e do esforço pessoal. O Espiritismo ressalta a importância da empatia e do apoio aos espíritos inferiores, tanto na vida terrena quanto nas práticas mediúnicas, enfatizando que a ironia e o desprezo não têm lugar no trabalho de assistência espiritual. A mediunidade é vista como uma oportunidade de esclarecimento e ajuda mútua, alinhada com a promessa consoladora de Jesus e de alívio aos aflitos. Em suma, a visão espírita é de um universo moralmente ordenado, no qual o progresso espiritual é tanto uma possibilidade quanto uma responsabilidade de todos os seres. A lei do progresso, portanto, não é apenas um princípio abstrato, mas uma força ativa que impulsiona a evolução espiritual e moral de cada indivíduo, promovendo a transformação pessoal e coletiva em direção a estágios cada vez mais elevados da existência. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, se vocês gostaram desse vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.